colocar um objeto que não é DOM pendurado num objeto que é DOM. Então, o que o ELT faz, tá? Ele pega lá o ELT, que é no final, no fundo do Vitolino, o div. Então, por isso que ele bota self. No caso, vazio é o nome da sua classe. E a sua classe tem vazio o nome do elemento vitolino, tá? Que é aquele, né? Quarup vitolino.a, tá? Que é o elemento vitolino. E dentro do elemento vitolino tem um ELT, que é o div, tá? Então você tem que expor esse div para que o double dispatch consiga chegar lá e finalmente encontrar esse div para passar para o outro div, que é efetivamente o que está acontecendo quando o índio está andando ali. A gente está trocando o div de lugar dentro do browser. Então, o desenho da tábua no Quarup é um monte de divs que são posicionados absolutamente, tá? Na página do navegador. E agora os personagens são divzinhos, tá? Que ficam pendurados nesses vazios que são os divs que estão absolutamente posicionados, né? Naquela fábrica, tá? A gente vai passando posições absolutas, tá? E os elementos vão recebendo um X e um Y, que vai posicionando absolutamente o div no tabuleiro. E esse é o problema que estava dando lá no Rodrigo e na Manu, porque a propriedade ELT não estava apontando para o ELT que tinha o div do personagem. Tá? Então, o div do Piche, o div da Oca. Aí, quando tentava fazer pendurar o div da Oca no vazio, dava um erro. Olha, isso aqui não é o cara certo. Tá dando ruim aqui. Então, consertando o ELT, deu para resolver. Tá? Então, nós temos aí o personagem, tá? Que já é capaz de carregar o tronco, tá? E pegar, soltar o tronco. O que ainda não, nessa parte do jogo não está funcional, tá? Né? Não sei se vocês fizeram o experimento de largar o tronco em cima do piche. No jogo original do Quarup, quando você tira o tronco, né, o piche sai grudado no tronco e ele desaparece. E nesse não está acontecendo isso. Então aí vai ter que dar uma ajustada no protocolo. Por quê? Por que o tronco não fica preso no piche, que nem um índio? Porque se você olhar lá no protocolo que ele está realizando, ele não faz o double dispatch de saída, como o índio faz. O índio vai lá e pergunta se ele pode sair. O tronco não, não vou perguntar nada não, vou sair. Mas e ele avisa pro piche que ele saiu. Uma coisa, tá? Que pode ser aproveitada para tentar ajustar
o protocolo para que o piche seja removido. Como o índio nunca consegue sair, tá? Ele não consegue enviar o sai para o piche, tá? Então, não tem perigo de o índio sair e remover o piche, porque ele pergunta se pode sair e o piche diz não pode. Ele simplesmente ignora o pedido do índio. Já o tronco, ele nem pergunta se ele pode sair. Então, se você comparar ele com o protocolo do índio, tá? Para a gente fazer com que o índio ficasse preso no piche, a gente tem que fazer um segundo double dispatch. Então, o índio usa 2 double dispatch. Um para sair da onde ele está e outro para entrar aonde ele tem que ir. Então, o primeiro double dispatch evita com que ele saia do lugar que ele não pode sair. E o segundo evita de ele entrar no lugar onde ele pode entrar. Simples assim. Então ele não consegue entrar dentro de um lugar onde tem uma tora. Porque o double dispatch, ele se olhar lá na implementação da tora, tá? Ele diz, olha, a tora é um obstáculo, então ele não responde a essa parte do protocolo. Então, quando o índio pede para acessar a tora, ó, nem está aí. Então, não responde para que o índio possa penetrar no lugar onde está a tora. Então, a tora passa a ser um obstáculo. Tá? Então, isso faz parte da arquitetura que a gente está construindo o jogo. Certo? Então, ele está usando esse protocolo Double Dispatch, tá? Para dar toda essa capacidade de cada objeto ter o seu próprio comportamento dentro do jogo. Tá? É só você mudar o comportamento do objeto dentro do Double Dispatch, que aí ele passa a ser um objeto que prende, um objeto que você pode carregar. Você não pode carregar o piche. Tenta chegar lá no piche e pedir para carregar. Ele não vai aceitar porque ele não tem pega. Na verdade, ele ignora. Ele até tem o pega, mas ele vai ignorar. Ele dá pega no piche, na oca também. Tá? Então, esses protocolos servem para você configurar o protocolo para você criar objetos com diversos comportamentos. Tá? Então, o piche, há um desafio para vocês aí agora fazer com que o piche desapareça quando solta a tora, quando você pega a tora que tá dentro do piche, certo? Uma outra coisa divertida, tá? Que vocês podem fazer é escrever o script inteiro da tarefa do índio no executa dele. E você vai ver, entendeu? O índio desaparecer da onde ele está e aparecer dentro da oca com a tora. Por quê? Não tem um passo a passo no executa. Ele vai executar tudo aquilo ali numa latada só. Tá? E esse passo a passo, né, é o nosso próximo desafio. Tá? O que a gente vai usar para esse passo a passo? Tá? Nós vamos usar 2 padrões de projeto. Então, quem já teve a curiosidade de olhar lá o livro, né, do Gang of Four, nós vamos usar 2 padrões de projeto para realizar essa façanha. Tá? Imagina se não usasse o padrão de projeto, a quanta mexida que você tem que fazer no código todo para poder ele executar passo a passo. Mas, devido ao padrão de projeto, a gente não vai mexer em nada no código. Nós vamos colocar uma classe e ela vai resolver o problema todo. Legal isso, né? Padrão de projeto é isso. Quando você tem uma arquitetura, tá, do teu sistema bem feita, às vezes uma mudança que parece assim
Caraca, vai ser uma loucura fazer isso? Na verdade, a gente vai fazer isso aí praticamente, quase que magicamente. Quase que magicamente. Tá? A gente vai usar um proxy. Tá? O que é o proxy? Tá? É alguma coisa que se interpõe entre o que você pede e o que realmente te entrega o seu pedido. Né? Você deve ter já ouvido falar de proxy em internet. Ah, eu tenho que configurar o proxy da rede. Tá? Então, normalmente, esse proxy serve para que você atravesse um firewall. Se você não usasse o proxy, tu ficava preso dentro do firewall e não teria como você pegar as coisas que estão protegidas pelo firewall. O proxy vai e fala o seguinte: ah, tudo bem, pede para mim que eu vou usar um protocolo aqui seguro para você atravessar o firewall, tá? E eu te entrego essa coisa que você me pediu. Então, em vez de você ir direto no cara, você usa o intermediário, que é o proxy. Tá? Como é que a gente faria isso? Usando proxy. E o outro cara que a gente vai usar, tá? E aí, no caso, esse cara que a gente vai usar, ele vai ser implementado dentro do próprio proxy, tá? Que é o padrão command. O que é o padrão command? O padrão command, ele é um método encapsulado. Você guarda ele para entregar para uma outra pessoa executar ou para executar mais tarde. Ó o truque legal! Ou seja, eu posso guardar o command para ele ser executado mais tarde. Então, em vez de executar, eu vou juntar um monte de comandos e depois eu vou executar eles. Né? Olha só. Então, você combinando os patterns, né? Você estudando aquele livro, aquilo tem um conjunto de soluções prontinhas para você resolver os problemas mais cabeludos que você possa imaginar. Tá? Então, eu já tenho uma implementação que está funcionando, tá? E eu devo fazer o tutorial para que vocês possam começar a estudar essa implementação, tá? Também, eu tenho também todo um código prontinho, tá? De testes unitários. Isso é uma coisa que eu gostaria de introduzir para vocês verem, tá? E, de certa forma, a gente vai talvez regredir um pouco o código para a gente poder entender o que um teste unitário faz. Tá? Então, imagina o seguinte: ó, eu tenho que botar o treco na produção. Será que está funcionando? Roda os testes unitários. Então, aqui, para poder eu saber que meu índio está funcionando, meu Quarup, eu tenho 20 testes unitários que executam tudo e qualquer bodega que eu implementei. Eles me dizem: olha, quando você mexeu aí e introduziu uma coisa, alguma coisa falhou. Então, ele evita que eu introduza erros numa coisa que já está funcionando. Porque se eu fizer isso, o teste simplesmente não passa. Tá? Então, isso é uma maneira profissional de você garantir que o que você está fazendo é seguro. E o que você está mexendo está só avançando o código, mas não está regredindo. Tá? Então, isso aí, vamos dizer, é o trailer dos próximos capítulos aí. Então, eu queria que agora vocês, né, contassem da experiência. Tá? Fala aí, Mônica. Mônica e o Paulo, que conseguiram fazer aí. Fala aí, como é que foi a sua experiência aí? No começo foi difícil para poder entender o que é
o Quarup, que na verdade eu tinha que criar uma classe Quarup parte, Quarup parte, para poder colocar o que estava faltando e chamar no end da maneira correta. Isso eu encrenquei um pouquinho, mas depois foi. Eu reparei. No final você conseguiu fazer. Você olhou lá o resultado, porque o seu código ficou tão bonitinho, parecido com o meu, né? Eu copiei. Se não copiar, não ia sair nada. Pois é, Não você sai nem no importe. o exercício era tipo assim, eu até botei no tutorial, olha, eu vou dar aqui o resultado, entendeu? O gabarito, mas vocês tentem fazer, entendeu? Porque a questão era só uma colagem do que estava no tutorial com o que já tinha sido feito da vez passada, tá? O Paulo fez assim, né? O código dele tem até comentários mais sofisticados, legal. Conta aí, Paulo, sua experiência. Eu apanhei bastante, principalmente para encontrar as variáveis que estavam nulas, porque o erro que dá, ele aponta para uma linha dentro daquele módulo, mas na verdade está apontando para outro módulo. Até entender que aquela linha se referia a outro módulo, eu levei um tempo. A encrenca na hora que você importa, porque você não sabe aonde que dá o erro. Então, o famoso erro seguinte, né? O seu programa tem 100 linhas e o erro dá na linha 537. É do outro módulo. Né? Então, o problema é quando você trabalha com a importação, você está mexendo com erros que você sabe lá onde é que está. Porque pode estar acontecendo no outro módulo. E se o traceback do teu compilador não for muito esperto, você vai ficar assim, pelo amor de Deus, aonde que está dando esse erro? Tá? Aqui na hora que você está trabalhando com o Vitolino, às vezes dá erro dentro do JavaScript, aí adeus, né? Quando o erro dá lá dentro do JavaScript, senhora, deu ruim, não sei mais como é que faz. Eu ainda estou com um bug misterioso aqui que de vez em quando ele não quer andar para a esquerda. Estou tentando descobrir por quê. Bom, de vez em quando acontece, tem aquele negócio assim, né? Como é que é as cabeças de burro enterrada, né? Tem a cabeça de burro enterrada ali, né? Naquele código, você mexe nele, ele não vai. Né? Então, é interessante esse trabalho. É a primeira vez que eu me arrisco a fazer uma coisa dessa, tá? Então, vocês estão reagindo muito bem. Você já programou assim, Paulo? Lá no... Eu já programei um pouco em Python, mas eu programo mais em Java. Eu venho mais... Mas você senta para escrever lá as linhas todas, uma atrás da outra. Ou você dá para o estagiário programar? Não, infelizmente não tem estagiário. Então você sabe esse problema todo dos importes, referência circular, Java 4, você está por dentro. Eu já apanhei bastante com Java, agora estou apanhando com Python. Pois é. Então o Python ele é mais legal num ponto onde ele deixa fazer o que você quiser, mas ele também deixa você quebrar a cara do jeito que você quiser. O Java diz, olha, não faz isso não que vai dar ruim. O Python não quer saber, vai, acelera, Ayrton. Entendeu? Manda você quebrar a cara no poste. Tá? Agora, o que mais que nós vamos ter aqui? Tem a Marília. A Marília foi lá tirar o tempo perdido, foi resgatar o código antigo dela lá, tá? Tava funcionando até o momento lá que ela errou uma indentação. Mas cheguei a executar o seu código, tá, Marília? Eu estava tentando mexer nele, tentando ajeitar e lendo bem o tutorial. Então, que ótimo. Para uma pessoa de design, né? Tentando entender. É muito legal isso. E aí, Manu, e o seu? Como é que tá indo?
Bem, eu tive que regredir, né? Porque eu percebi que existiam coisas do outro código que eu ainda não tinha conseguido absorver direito. E aí quebrei a cabeça também, tentando entender como funcionava o coisa. Se não me engano, era no quarto desafio. Como funcionava o coisa, que estava chamando índio, e isso para mim estava me travando nos outros, além da propriedade, né, do Elt. Sim. E aí eu consegui resolver aqui, só que agora eu descobri que do lado esquerdo da minha tábua ninguém anda. E do lado direito todo mundo anda. Então eu tô tentando resolver isso agora. Eu o problema lá do Paulo, ó, tá vendo? Tá vendo uma infecção aqui de problema, hein? Tem um vírus que tá se propagando aqui. Acho que todo mundo tem que botar máscara no código, porque um tá infectando o outro. O Paulo também teve esse problema? O Paulo também acabou de falar que teve esse problema. Eu ainda estou com problema, estou tentando descobrir ainda. Que o índio só vai pra direita e pra esquerda ele não vai. É. No meu caso, da metade para a direita, a minha tábua funciona. Da metade para a esquerda, ninguém anda, ninguém funciona. Então, estou tentando descobrir isso agora. E não há nenhum erro no console, então. Então é muito legal, porque acontecem essas coisas mesmo na programação, né? E às vezes você fica, entendeu? Horas, dias, semanas, entendeu? Batendo cabeça para descobrir o que é. E o teste unitário, tá? Ele ajuda muito nisso, tá? Porque você vai lá e diz o seguinte: olha, aqui tinha que acontecer isso. E você bota lá, afirma, ó. Tem que acontecer isso. Se não acontecer, o cara falha e diz: olha, não era isso que você está fazendo, não. Está fazendo outra coisa, porque você disse que ia acontecer isso, não aconteceu, não. Aconteceu outra coisa. Ou simplesmente não aconteceu. E aí o teste unitário, ele vai colocando, né, condições para o teste continuar. Ou seja, aquilo que você acha que teria que acontecer, ele vai colocando. Ele praticamente faz uma checagem. Ele vai botando alfândegas para o código passar. Você só pode passar aqui se tiver a carteirinha tal. Aqui só se tiver o carimbo tal. E aí, à medida que algum daqueles troços não acontece, significa que a tua lógica, como você pensou que era, não está acontecendo. Né? Então, temos aqui o Rodrigo. E aí, Rodrigo, como é que está aí, aproveitando a brincadeira? Rodrigo? Tá. Tá sem microfone. Mas eu vejo que você está trabalhando e tentando botar o seu código para funcionar. Legal, tá todo mundo com problema para a esquerda, né? Era Bolsonaro, todo mundo indo para a direita. Isso aí. E o Charles? O Charles, ele deu uma mexidinha, mas depois ele desanimou, né? Então, Charles, cadê o teu escudeiro? Ele não estava aí para te proteger? Charles? E aí, Raquel? Conta aí, o que você aproveitou hoje? Raquel? Esse pessoal está dormindo. Então, mais alguma observação que vocês têm aí para fazer, gente? Por hora nenhuma. Então, espero que vocês estejam aproveitando. Tá? Eu tô gostando muito de fazer isso. Porque esse código do Carup eu já escrevi há muitos anos atrás. Tá? E o código que está lá não está tão bom como esse que eu estou escrevendo de novo aqui.
tá? Esse outro aqui parece que está melhor do que o antigo. O antigo está mais assim, barroco. Tinha muito mais, né, protocolos do que esse. Esse eu estou dando uma enxugada no protocolo, tá? E ele promete. Então, vocês praticamente implementaram o Quarup. O Quarup, para todos os efeitos, ele está pronto, né? Porque as funcionalidades básicas deles estão aí, tá? Então, eu já estou vendo que as pessoas estão arriscando, né, de fazer os seus próprios desafios. Já vi vários mapas legais que vocês estão bolando, tá? E uma parte toda da ideia do Quarup aqui no nosso projeto e nessas nossas reuniões é ver o que a gente pode colocar de desafio para o Quarup, tá? Até que, por exemplo, a Manu já está oferecendo o Quarup para uma escola lá de São Paulo, tá? Então, já prometi para elas, não, meus alunos do mestrado vão criar maravilhosos enigmas para vocês aprenderem Python com o Quarup, né? Eu já vi que a Marília fez uns mapas muito legais, ela conseguiu até uma rocha que não tinha, ela foi lá e botou a rocha, tá? Então, existe toda uma abertura para criar objetos com comportamentos que ainda não foram incluídos no projeto, tá? Então, por exemplo, talvez tenha outras coisas que a gente possa colocar, uma onça, por exemplo, tá? Por enquanto, os objetos ficam todos parados, né? Eles não tomam atitude nenhuma. Mas imagina uma onça, né? A onça, ela pode ficar andando no cenário, ou te perseguir, ou fugir de você, tá? Então, tem espaço para você colocar outros personagens. E o grande desafio é como é que a gente coloca mais personagens, ou mais desafios, para que a pessoa aprenda mais Python, tá? E você vê que construir o Quarup é um super desafio, e você aprende muita programação orientada a objeto, você usa design patterns, e a ideia é que o próprio Quarup possa proporcionar todo esse aprendizado para o pessoal que está entrando na programação, tá? Você imagina um curso de capacitação em Python todo jogado no Quarup. O cara sai lá como full stack developer. Né? Já pensou? Isso seria um grande sonho. Então, pessoal, isso que nós tínhamos para hoje. E tentem fazer o piche, né? Largar a tora no piche, e quando você tirar a tora, o piche desaparece. E faço na minha experiência de colocar vários comandos dentro do método de execução do índio e ver só o que acontece. É muito interessante. A primeira vez que eu fiz o Quarup, eu me deparei com isso. Escrevi um monte de coisa. Mas, porra, eu não tô vendo o negócio fazer isso. Aí, assim, tá, entendi. Né? Então, pessoal, obrigado aí pela audiência. Obrigado aí, Raquel, se estiver me ouvindo aí. Né? Obrigado a todos aí. Até a próxima, então, pessoal.
Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Abração. Valeu.